Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, nome do programa. Meio ambiente por inteiro. Repórter Leonardo Ferreira, Brasília, DF. Seja muito bem-vindo ao Meio Ambiente por Inteiro. No programa dessa semana vamos falar sobre inovações. Pesquisadores do mundo todo têm se debruçado para encontrar alternativas e soluções que possam impactar menos a natureza. Um exemplo é o plástico, que ameaça a vida marinha. Tem brasileiro, ou melhor, brasileira, que desenvolveu um plástico biodegradável feito com um tubérculo. Você tem um palpite? Estamos no ar. Escavadeira movimenta pilha de detritos. Sustentabilidade. Eita, palavrinha que as pessoas gostam de falar, né? Ser sustentável se tornou um estilo de vida para muita gente. Empresas perceberam que a palavra atrai o consumidor, vende a imagem de responsabilidade ambiental. É uma baita propaganda. O que é sustentável geralmente tem mais valor agregado. Para o meio ambiente, sustentabilidade é a capacidade de se manter. No dia a dia, em casa, podemos ser mais sustentáveis, economizando água, separando lixo, gastando menos energia. É se preocupar com as próximas gerações e garantir que os recursos naturais não se esgotem. Escavadeira coloca detritos em De caminhão. alguns anos para cá, surgiram alguns cursos técnicos com essa pegada de desenvolvimento sustentável. É um novo nicho de mercado. Qual o objetivo? O Meio Ambiente por Inteiro conversou com Felipe Morgado, gerente de educação profissional do Senai. Nosso objetivo é preparar Felipe Morgado, gerente de educação profissional do Senai. E também garantir o nosso desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento do país. Então o Senai sempre se preocupou e vem se preocupando em desenvolver um profissional completo, com conhecimento, habilidades e atitudes, principalmente voltado também ao meio ambiente. O gerente de educação profissional do Senai explica que 7 a cada 10 alunos dos cursos que envolvem a temática ambiental ingressam no mercado de trabalho após até um ano de conclusão dos estudos. Imagens, Esse Senai é um Nacional. termômetro que indica a busca por esse tipo de profissional. O Senai sempre busca identificar as necessidades do setor produtivo para que aí sim possa oferecer os cursos alinhados a essas necessidades. A cada dia que passa, a indústria brasileira vem incorporando e vem melhorando todo o seu processo voltado ao meio ambiente. E o Senai está presente nesse momento, formando profissionais preparados para apoiar a indústria brasileira em todo esse seu processo produtivo. Um planeta mais saudável não depende apenas das nossas atitudes. Elas são fundamentais, claro, mas o trabalho precisa ir além. A pesquisa é um exemplo. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com este professor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Esses grupos de pesquisa, eles levam um tempo... Marcos bastante grande Buckerich, para serem professor do formados. Instituto de Para que o Biociências da laboratório, Universidade de São Paulo. comece a ganhar autonomia, leva pelo menos 5 anos. Para que um grupo de pesquisas se estabeleça no sentido de ser aceito nacional e internacionalmente, esse grupo tem que publicar vários trabalhos numa área. Isso pode levar 1 ou 2 décadas até que esse grupo tenha essa credibilidade e passe a poder dar opinião numa determinada área. O Brasil fez um trabalho excelente nos últimos 40 anos, 50 anos, graças ao CNPq, à FAPESP, à CAPES, né, financiando bolsas e financiando os projetos de pesquisa. Com isso, nós estabelecemos uma comunidade científica muito forte. Colheitadeira. O agronegócio brasileiro deve dar um salto nos próximos anos. Essa é a expectativa da Organização das Nações Unidas, considerando que a população mundial deve aumentar em 2 bilhões até 2050. Mais gente no mundo, mais comida para ser produzida. É aí que entra a pesquisa. Colheitadeira vermelha passa por campo. Estudiosos afirmam, sim, é possível dobrar a produção sem ter de desmatar mais florestas. Como? Com tecnologia. Vasto campo agropecuário. A pesquisa é uma das principais aliadas no conceito de desenvolvimento sustentável. Alguns dados assustam, acendem um sinal de alerta. Mostram que é preciso cuidar dos recursos naturais. Essas informações só existem porque tem gente trabalhando duro por anos e anos para chegar a novas descobertas. Mulher observa a amostra em microscópio. Cada vez que nós produzimos uma tecnologia, nós nos transformamos e cada vez que nós nos transformamos, nós vamos produzindo mais tecnologia.
Além disso, a tecnologia no mundo, a ciência e a tecnologia, elas avançam exponencialmente. Então, o que está acontecendo é que nós estamos nessa curva exponencial, nós já estamos aqui em cima. Então, a taxa de mudança é muito, muito grande. Com isso, as mudanças tecnológicas estão acelerando cada vez mais as mudanças sociais, e é o que nós estamos vendo agora. Isso não é diferente nas ciências ambientais. O conhecimento que nós estamos adquirindo a respeito das ciências ambientais está tornando o homem, o Homo sapiens, uma nova espécie. Provavelmente nós estejamos agora numa transição para uma nova espécie. As estatísticas mostram que um dos maiores desafios ambientais que o mundo enfrenta é o plástico. Imagens Greenpeace. Um estudo da ONU revela que até 2050 haverá mais plástico do que peixes nos oceanos. A estimativa é de que, por ano, cerca de 8 milhões de toneladas desse tipo de material cheguem aos oceanos. Ainda segundo a ONU, 90% das aves marinhas têm plástico em seus organismos. Para a gente, plástico é eficiente, prático, resistente e tem baixo custo. Para o meio ambiente, o impacto difícil de ser calculado. Praia coberta por lixo. Existem estudos que eles podem demorar até... Nossa reportagem conversou com o professor Marcelo Santos, do Instituto de Química da Universidade de Brasília. Ele explica que estudos apontam que alguns plásticos podem demorar até 500 anos para se decompor. Imagens Imagine ONU. só, 5 séculos na natureza. Câmera acompanha trajeto de garrafa de O plástico. grande problema para Marcelo Santos, professor de Química, UNB. O tempo longo de degradação. Então, ele não se degrada rapidamente na natureza. Esse é um dos grandes problemas. Uma das soluções pensadas para que a gente solucione esse problema seria a reciclagem. Reciclagem é, na verdade, o reaproveitamento. Então, a gente tinha um uso para o plástico, você tem um novo uso, você reutiliza, você recicla esse material. Esse é um dos problemas. Plástico é 100% reciclável. O problema é que isso pouco acontece. O Brasil é o 4º maior produtor de plástico do mundo e um dos que menos recicla o material, algo em torno de 1%. É por isso que o plástico se tornou um passivo ambiental. Se ele não é reciclado, acaba indo para a natureza. Plásticos são levados por esteira diagonal. A gente já tem, hoje, algumas alternativas para minorar esse sistema, esse problema, vamos falar assim. Uma das soluções pensadas é a matriz que vem esse plástico, né? A matriz normal que vem, o plástico é um composto que vem normalmente, a maioria dos plásticos, como componentes do petróleo, né? Então, polietileno vem do etileno, polipropileno vem do propileno, né? E então, há alternativas hoje de fazer plástico de outros materiais, como de cana-de-açúcar, né? E então isso já daria uma nova visão de menos impacto na natureza. Lembra que nós falamos há pouco que a pesquisa é aliada do meio ambiente? Quando você poderia imaginar que o cará, tubérculo que parece com inhame, poderia ter outra utilidade além da alimentação e ser rico em fibras e carboidratos? Uma pesquisadora de Manaus descobriu que a raiz é matéria-prima para a produção de um novo tipo de plástico. Conversamos pela internet com Ana Cecília, engenheira agrônoma. Ela é doutoranda em agronomia tropical pela Universidade Federal do Amazonas. Então, nós conseguimos desenvolver esse filme biodegradável. Ana Cecília Lobato, pesquisadora. Ele apresentava uma coloração roxa e nós fizemos alguns ensaios visando a conhecer as suas características para verificar se ele poderia ser utilizado na produção das embalagens de alimentos. E conseguimos observar que ele pode ser utilizado tanto em cobertura, aumentando o tempo de prateleira, bem como a própria embalagem, principalmente na forma de PVC, plástico, pratos, copos e talheres. É assim, a pesquisadora extrai a fécula do cará, adiciona água e glicerol para deixar o filme transparente e mais fino. Depois passa por um processo em alta temperatura, fermentação, e pode receber ainda alguns ingredientes naturais. A engenheira agrônoma explica que, além de ser uma alternativa sustentável, agrega valor à cultura do cará. Fizemos alguns estudos para verificar a possibilidade de produção de embalagens. Então, nós conseguimos produzir plásticos desde mais rígidos a mais flexíveis.
Esses mais rígidos podem ser utilizados na produção de talheres, copos e pratos descartáveis, e os mais flexíveis podem ser utilizados na produção de filmes em PVC. Além disso, durante o processo de produção dessas películas, elas poderiam ser imersas no fruto, atuando como se fosse uma cera, prolongando o tempo de prateleira. Esse lance da prateleira que a Ana Cecília citou é bacana, e vamos explicar por quê. A embalagem de cará é capaz de indicar ao consumidor se o alimento está bom para consumo. Muitas vezes nós compramos frutas, e verduras, e quando a gente chega em casa, a gente se dá como, por exemplo, uma fruta estragada. Então, o objetivo dessa embalagem é você conseguir acompanhar o tempo de prateleira de forma a comprar produtos que você possa consumir e não vai causar nenhum dano à sua saúde. Já dissemos que o plástico convencional pode demorar até meio milênio para desaparecer na natureza. Quer saber como é o de cará? Essa embalagem, principalmente ao entrar em contato com a água do rio ou qualquer outro ambiente, ela tem um período de degradação muito rápido. E por ser uma embalagem produzida por produtos naturais, é uma embalagem comestível. Então, caso um animal entre em contato com essa embalagem, principalmente peixes, tartarugas, ele não ia morrer de engasgamento, porque ela é dissolvida no nosso organismo. Essa embalagem ela demora em média de 2 a 3 meses para o início do processo de degradação, podendo se prorrogar até mais ou menos uns 6 meses, dependendo do tempo e a forma que ela é conservada. Alternativas como essa ajudam a desafogar o uso desenfreado de plástico e faz as pessoas repensarem a forma de consumo. São válidas e fazem a diferença, mas para o professor Marcelo, que conversamos há pouco, essa não é a solução para o problema. Descartar é, então, a solução para minorar o impacto ambiental que o plástico pode ter. Então, como nós vamos utilizar e como nós vamos descartar o plástico é a solução. Então, isso tudo passa principalmente pela educação ambiental. É isso, a educação ambiental é a solução para esse impacto que o plástico traz nocivo à natureza. Pássaro caminha ao redor de lixo, plástico no mar, transição, mulher em frente à câmera. No próximo bloco, você vai conhecer uma estudante que descobriu que a cana-de-açúcar pode substituir o isopor. Quer saber como? A gente volta já. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Repórter Leonardo Ferreira, Brasília, Estamos DF. de volta para falar um pouco mais sobre inovações. No bloco anterior você conheceu o plástico biodegradável, né? Agora vamos contar a história de um homem e uma mulher que tiveram ideias incríveis para diminuir o impacto ambiental causado pelos resíduos. Sabe o que eles fizeram? Preste atenção. Constituição na frente da tela. Atrás, luz. Eu sei que você está curioso para conhecer esses projetos sustentáveis, mas antes vamos falar um pouco de legislação. No Brasil, a Lei 6.938 de 1981 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Ela foi criada com foco na preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Trazendo para o assunto do nosso programa desta semana, a lei determina um incentivo ao desenvolvimento de pesquisas de tecnologias nacionais orientadas para uso racional de recursos ambientais. Nossa reportagem conversou com o advogado Igor Teles. Ela é uma lei que ela organizou Igor Teles, o advogado. tratamento dado ao direito ambiental no Brasil. Porque até então o que a gente tinha? A gente tinha algumas normas, algumas leis que tinham uma preocupação fragmentária. Tratava de alguns bens ambientais e focando principalmente a propriedade e não o valor em si do bem ambiental. Ou seja, essa lei ela trouxe também uma autonomia valorativa para os bens ambientais. Para isso, o advogado explica que foi criado o Sistema Nacional do Meio Ambiente, com princípios próprios, com instrumentos para incentivar a política ambiental no país com o uso de tecnologias. Um caso, inclusive, em que o Estado lança mão desse incentivo à utilização de tecnologias é o financiamento que alguns bancos públicos dão para que empresas, para que agentes econômicos possam investir em tecnologia
para propiciar essa melhoria da qualidade ambiental. Antes de terminar a conversa, o advogado também explica que, além do incentivo que a Política Nacional do Meio Ambiente dá aos agentes econômicos para que eles utilizem tecnologias, a legislação também aumenta o controle do Estado para resguardar a qualidade ambiental. Hoje, a gente tem um cenário em que o Ministério Público é muito atuante, um Ministério Público que ajuiza ações civis públicas, um Ministério Público que investiga, que abre inquéritos civis, penais também, é um Ministério Público que faz acordos, termos de ajustamento de conduta com os agentes econômicos, enfim, há uma série de instrumentos que são utilizados também pelo Ministério Público, pelos órgãos de controle, para que a lei ambiental possa ser cumprida. A Política Nacional do Meio Ambiente também instituiu o Princípio de Desenvolvimento Sustentável, que tem tudo a ver com as iniciativas do programa desta semana. Nós já mostramos várias vezes aqui no Meio Ambiente por Inteiro. A ideia de desenvolvimento sustentável é garantir o crescimento econômico sem esgotar os recursos naturais para as futuras gerações. Córrego com água agitada. Dar uma destinação aos resíduos é lei. Está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, que prevê a obrigatoriedade dos grandes geradores criarem mecanismos de fomento e reciclagem. Agora nós vamos contar a história do Gabriel. Ele é engenheiro ambiental, pesquisador e diretor do Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Ambipar, uma empresa especializada em soluções ambientais. Algumas ideias a gente vai para frente, não vai, faz estudo de viabilidade, e o laboratório ele nos dá essa estrutura para fazer o teste de prova, né? Ver se é viável, se não é, se a empresa parceira gostou, se isso tem algum conflito institucional ou até mesmo do ponto de vista legal. Gabriel Estevam, pesquisador. E assim, modéstia à parte, a gente tem um relevante sucesso, né? Já está aí com quase 30 prêmios, 10 patentes já protocoladas. Para a gente entender melhor como é o trabalho do Gabriel sobre inovação e valorização de resíduos, ele usa como exemplo cascas e folhas de eucalipto. A indústria de papel e celulose, ela gera muito esse material e lodo de estação de tratamento de água. Então nós fazemos um processo de compostagem industrial e produzimos um condicionador de solo para fazer a nutrição de diversos tipos de culturas, grãos, até mesmo pastagem, né? Ele tem certificação do IBD, que é uma certificação para a produção de alimentos orgânicos, e da EcoCert também. Gabriel e a equipe fizeram uma análise nutricional com a cabeça do camarão, que era despejada nos rios, e desenvolveram uma farinha para rações de cães e gatos. Vamos para a próxima experiência. Sabe aquele creme para pele que o pessoal utiliza para fazer, enfim, desde a hidratação da pele, ele sobra esse creme e antes era mandado para incineração. A gente desenvolveu uma espécie de uma carga para fazer amaciantes de roupa. E olha que legal, ele é bem concentrado, você quase coloca de ponta cabeça, ele é mais concentrado que os produtos que você encontra na prateleira, então você consegue diluir ele e ter uma maior rentabilidade. Eu acabei crescendo com isso, com essa consciência. Nossa reportagem também conversou com a Sayuri Magnabosco, catarinense que mora no Canadá. A história dela é um pouco diferente. Hoje ela tem 21 anos e conta que aos 15, ajudando a mãe a guardar as compras do mercado, observou que havia muita embalagem de isopor. Ficou curiosa, pesquisou sobre o material e descobriu que, além de quase não ser reciclado, demora cerca de 150 anos para se decompor na natureza. Isso é uma coisa que me incomodou, porque eu falei, poxa, Sayuri Magnabosco, pesquisadora. Esse isopor nessa bandejinha só para trazer o produto do mercado para casa, porque ninguém usa aquilo de volta. Eu falei, bom, será que não tem como desenvolver algum outro tipo de material que poderia ser usado com a mesma finalidade? A luz veio em uma aula de geografia. Sayuri lembra que a professora explicava que o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. O caldo é usado para produzir etanol. Mas e o bagaço? O que se faz com aquela fibra? Isso despertou ainda mais a curiosidade da Sayuri. Mas a gente não faz nada com o bagaço. A fibra da cana a gente acaba jogando fora. Quando ela falou fibra, eu lembrei de um projeto que eu tinha, de um artigo que eu tinha lido
sobre usar fibras de plantas como alternativa a algumas embalagens plásticas. Eu falei, bom, nossa, eu nunca tinha pensado em fibra de cana. Eu li sobre fibra de coco, fibra de milho, outros tipos de fibras vegetais, mas nunca tinha pensado sobre a fibra de cana. Eu comecei a pesquisar propriedades da fibra de cana-de-açúcar e também não achava muita coisa não na internet sobre isso. Pensei, bom, então pode ser que seja um material que eu posso tentar usar para substituir o isopor. Sayuri descobriu que a fibra da cana-de-açúcar é leve, resistente e tem propriedades térmicas, assim como o isopor. Era tudo o que ela precisava para se dedicar ao projeto. A produção começou no quintal de casa, com pouca estrutura. Isso me deu um projeto de ciências. Um professor da minha escola resolveu ser meu orientador, ele me ensinou os métodos científicos. Comigo, a gente se inscreveu para a Feira de Ciências. Ele estava lá me dando todo o suporte, todo momento. Isso foi essencial para mim. Acho que me mostrou que eu podia ir mais longe. E com todo esse esforço que eu tive, vieram os prêmios, que para mim, eu sinceramente não esperava. E esse projeto, para mim, abriu as portas para o mundo, assim, me levou para outros países. Eu conheci gente de mais de 50 países diferentes durante feiras de ciências, fiz amigos incríveis. Mulher corta objeto com tesoura. No próximo bloco, vamos mostrar iniciativas sustentáveis para gerar eletricidade. É a chamada energia verde. A gente volta já. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Repórter Leonardo Ferreira, O Brasília, Meio Ambiente DF. por Inteiro está de volta. No terceiro bloco do programa, a gente continua falando sobre inovações. Só que agora você vai conhecer a história de pessoas que descobriram de um jeito bem curioso como gerar energia de forma mais sustentável. Olha só. Céu azul. Poste de luz. Energia elétrica é essencial à vida. Já imaginou como seria sua rotina sem eletricidade? No escuro, né? Sem banho quente, sem cozinhar, sem assistir televisão. Aliás, sem todo o conforto que a energia nos permite ter em casa. Ar-condicionado é ligado. No Brasil, segundo o governo federal, 83% da matriz energética tem como origem fontes renováveis, Imagens, como a Itaipu, hidrelétrica, binacional. eólica, biomassa, biogás e solar. Feixes de luz do sol. É importante, em primeiro lugar, ressaltar... O primeiro entrevistado desse bloco é Antônio Brasil Júnior, professor do Laboratório de Energia e Ambiente da Universidade de Brasília. A matriz energética brasileira e a matriz de eletricidade brasileira... Antônio Brasil é Júnior, composta professor por do grande Laboratório de componente Energia e Ambiente UNB. associado às energias renováveis ou às energias limpas. Isso não quer dizer que as estruturas de geração de eletricidade no Brasil elas não tenham um viés de impactos ambientais importantes. O Brasil gera a sua eletricidade em grande parte pelas usinas hidrelétricas e essas usinas hidrelétricas têm um grande número de impactos sobre os ecossistemas. O especialista da Universidade de Brasília explica que de 10 anos para cá, Imagens, o Brasil TV Brasil. intensificou o investimento para diversificar a matriz energética. Eu acho que ainda se pode reduzir bastante a ampliação das energias renováveis dentro do contexto brasileiro. Isso tem sido feito, em particular, para eólica, para solar e para biomassa. E eu acho que outros vetores eles têm um grande potencial. Por exemplo, o aproveitamento da energia do lixo, que pode resolver também um problema ambiental nos 2.700 lixões que devem ser fechados aí nos próximos anos, nas pequenas e médias e grandes cidades brasileiras. Você viu, as fontes energéticas renováveis são maioria, mas também existem as não renováveis, que utilizam petróleo, gás natural, carvão mineral e os combustíveis nucleares. São recursos naturais esgotáveis e responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. Por isso, a necessidade de descobrir novas fontes de energia limpa. Silhuetas de carros passando em pista no pôr do sol. Imagens, CS Paraná dá um Bioenergia. exemplo. O estado terá a primeira usina do país a gerar energia por meio de esgoto e lixo orgânico. Você não entendeu errado, não.
Será construída uma usina de biogás que transforma os resíduos em eletricidade para abastecer a casa de 2.000 famílias. Com alto consumo em torno de 300. Nossa reportagem conversou pela internet com o coordenador de projetos sustentáveis da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, Charles Carneiro. A energia é uma energia 100% limpa. Charles Carneiro, secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Paraná. De esgoto da maior estação aeróbia aqui do Paraná, a ET Belém, cerca de 800 metros cúbicos de lodo são direcionados para essa planta e também cerca de 100 toneladas de resíduos orgânicos, quer seja do Ceasa e também da indústria alimentícia aqui do município de Curitiba e região metropolitana. Então, uma energia 100% limpa, além de resolve uma série de problemas. A licença para operação foi entregue do Instituto Ambiental do Paraná à empresa CS Bioenergia. A companhia afirmou que a usina terá capacidade para produzir quase 3 megawatts de eletricidade. Além de tratar esses resíduos que potencialmente iriam parar em aterros sanitários, comprometendo a capacidade de tratamento desses sistemas e também gerando impactos locais, até mesmo geração de gases de efeito estufa, como o metano, também resolve os problemas de ordem energética, né? Já que injeta energia na rede. E essa energia hoje, quase que 100%, volta em créditos para a companhia de saneamento. Então essa energia é injetada na rede, é medida, e esses créditos então podem ser utilizados desde que no mesmo CNPJ em unidades consumidoras da própria Sanepar. A Europa é pioneira nesse modelo sustentável, com cerca de 14.000 usinas. Só a Alemanha possui mais da metade. A usina do Paraná vai servir como modelo para a matriz energética brasileira. É sim um projeto de referência que pode ser utilizado, pode ser implantado e deve ser em outros locais do nosso Brasil. Então, cabe aqui falar que é um projeto de grande importância, resolve uma série de problemas locais da própria companhia de saneamento, das indústrias aqui da região metropolitana e acaba incidindo e resolver problemas muito maiores, como os problemas aqui das emergências climáticas. Agora a gente mostra outra iniciativa sustentável para produzir energia elétrica, também no sul do país, só que desta vez do Rio Grande do Sul. Olha que bacana! Uma doutoranda da Universidade Federal de Santa Maria descobriu que é possível gerar eletricidade com vapor, papel e grafite. Kelly é química e conta que desde a graduação realiza pesquisa científica para descobrir novas fontes de energia. Durante a graduação no laboratório, eu já iniciei a pesquisa envolvendo a coleta de energia verde de ambientes antrópicos. Kelly Moreira, doutoranda em Química da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Que são recicláveis. Em 2019, eu ingressei no mestrado, o qual foi finalizado agora no início de 2020. E o projeto principal do mestrado foi a confecção de dispositivos para captação de energia da atmosfera, tendo em vista que há a presença de água na atmosfera constantemente. Para construir esse dispositivo, nós utilizamos papel e grafite, ou seja, além de utilizar uma energia que estaria sendo desperdiçada usualmente, nós também utilizamos materiais de baixo custo, viabilizando então a aplicação desses dispositivos como baterias futuramente. Kelly explica que fontes energéticas como eólica e solar são bastante eficientes, mas há um custo elevado na implementação. Justamente por isso, ela e tantos outros pesquisadores do Brasil e de fora investigam novas tecnologias que consigam gerar a chamada energia verde. Um exemplo é retirar energia do ar sem causar prejuízo ao meio ambiente. Para entendermos melhor como esse dispositivo funciona, basicamente, é importante destacar que a água está constantemente se auto-ionizando em íons positivos, os hidrônios, e íons negativos, os hidróxido. Além disso, esses íons eles se absorvem em determinadas superfícies preferencialmente. Por exemplo, uma superfície com características X tenderá a absorver preferencialmente um íon positivo, enquanto que as superfícies com características Y tenderá a absorver preferencialmente os íons negativos. Além disso, o estudo do grafite também se fez presente, porque de fato o grafite ele é constituído somente de carbono e ele apresenta excelentes propriedades físicas, mecânicas e elétricas. O material utilizado na pesquisa tem custo baixo, 5 centavos,
e é capaz de acender um painel com 45 lâmpadas LED. A meta é conseguir aplicar a pesquisa nos próximos anos em luzes de emergência ou até abastecer casas. Com esses materiais de baixo custo, juntamente com os processos escalonáveis, nós fomos capazes de desenvolver um dispositivo que somente ao ser exposto ao ambiente, cuja umidade varia entre 20% e 90%, consegue gerar energia suficiente para manter esses LEDs acesos. Além disso, ao testar a vida útil do dispositivo, notamos que essa mesma apresenta um tempo ótimo. Pequenas luzes de LED acesas. Transição. Mulher observa a amostra em microscópio. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever esse ou outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para meioambienteporinteiro@stf.jus.br. No YouTube, acesse TV Justiça Oficial. Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá! Créditos. Produção, Rayane Ribas. Reportagem, Cristiano Oliveira e Leonardo Ferreira. Edição de texto, Cristiano Oliveira. Cinegrafia, Francisco Cosme e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica, Josenildo Júnior e o Eric Rodrigues. Edição de pós-produção, Paulo Mendonça. Videografismo, Leonardo Veloso. Audiodescrição, Visuáudio. Narração e roteiro, Ana Luísa De Franco. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça Essencial 2020.